Olá, meu nome é Eduarda Miranda, sou enfermeira e aluna do programa de pós-graduação em Saúde e Comunidade. Hoje eu vou apresentar um resumo para vocês, então eu vou sair um pouco da tela para a gente iniciar a apresentação. Então, nosso resumo ele é intitulado Adaptação Transcultural da Perimenopausa Health Self-Efficacy Scale, tradução para o português brasileiro e back translation. O grupo de autores é composto por mim, Eduarda, pela Sabrina Ellen, pela Jéssica Cordeiro, pela Laila de Araújo e pela nossa orientadora, a professora doutora Jardeline Correia da Penha. Então, a gente sabe que os mecanismos que auxiliam a atenção à saúde das mulheres, em especial durante a perimenopausa, são importantes recursos em saúde, mas infelizmente a gente ainda não tem muitos dispositivos que sejam voltados especificadamente para esse grupo. Então, escalas, elas podem ajudar em todo esse processo. E em especial, a gente tem a Perimenopausa Health Self-Efficacy Scale, ou PHSES, que ele é um instrumento em inglês composto por 23 questões que elas são distribuídas em 4 dimensões: Cognition, ou Decision Making, Behaviors, Mobilizing Recursos, ou Coping Behaviors, Control of Health e Enhancement of Health Behaviors, que esse instrumento ele ajuda justamente as mulheres que estão passando pelo processo da perimenopausa e que muitas vezes são ignoradas dentro dos serviços de saúde. Então, o objetivo do nosso trabalho é justamente fazer a tradução para o português brasileiro e retraduzir o back translation da PHSES. Então, como método, a gente escolheu o estudo metodológico, que ele foi realizado entre janeiro e maio de 2026, em que envolveu 3 etapas: a tradução inicial, a síntese das traduções e tradução de volta ao idioma original ou back translation. Agora eu vou explicar um pouco melhor para vocês como funciona cada uma das etapas. Então, início a gente tem a tradução inicial, onde a escala ela foi apresentada e traduzida por 2 tradutores brasileiros natos, sendo eles um profissional com experiência em traduções na área da saúde, informado sobre o objetivo da tradução, e o outro sem experiência específica na área da saúde e não informado sobre esse objetivo. Ao final, a gente pegou essas 2 traduções e elas foram sintetizadas. Então, para evitar que a gente tivesse vieses de pesquisa, a gente fez essa diferenciação entre os 2 tradutores, um sendo informado sobre o objetivo da pesquisa e o outro não. Um tendo experiência na área da saúde, com traduções da área da saúde, e o outro não, porque a gente queria, de fato, evitar viés de pesquisa e fazer com que as traduções fossem o mais fidedignas possíveis, sem a interferência de fatores externos. Então, como resultado dessas 2 primeiras traduções que geraram a síntese, a gente observou que teve uma boa preservação do conteúdo e do construto, com equivalência semântica satisfatória e divergências linguísticas pontuais, sem alteração conceituais. Então, nessa segunda etapa, que é a síntese das traduções, a gente observou que o conteúdo original da escala ele foi mantido, teve algumas divergências pontuais, mas elas não atrapalharam o conceito geral da escala. Ela continuou sendo um bom produto. Posteriormente, a versão final, que foi a síntese, ela foi retraduzida para o inglês por 2 tradutores americanos, residentes no Brasil, fluentes em português e familiarizados com a cultura brasileira, sem experiência na área da saúde e não informados sobre o objetivo do estudo. De novo, todo esse processo foi feito para que evitasse viés de pesquisa. Ao final, a gente observou que houve preservação do sentido original na maioria dos itens, com divergências predominantemente linguísticas e semânticas leves, sem mudanças conceituais ou relevantes. Então, ao final, a gente pode concluir que a análise indica que o processo apresentou boa equivalência conceitual com a versão original, sem a identificação de grandes divergências
que alterem de forma significativa os construtos avaliados. Então, ao final de todo esse processo, desde o processo de tradução, síntese das traduções e retradução de volta para o idioma original ou back translation, o produto final de todo esse processo foi um produto que indicou que ele foi realmente um produto com rigor metodológico, com rigor de pesquisa alto, muito bom, que a escala ela está adequada para a realidade das mulheres brasileiras, sem perder o significado original da escala. Então, a gente conseguiu fazer essa adaptação, essa tradução e retradução, adaptação, mantendo o sentido original da escala, com as perguntas que contemplassem de fato a saúde e a autoeficácia das mulheres na perimenopausa, sem perder o sentido original da escala. Então, a gente pode concluir que, ao final, o produto final de todo esse processo é realmente um produto satisfatório e que pode, eventualmente, quando começar a ser aplicado com as mulheres brasileiras que estão na perimenopausa, gerar um importante instrumento de saúde voltado para esse público que muitas vezes tem suas queixas e suas questões que surgem durante o processo da perimenopausa, invisibilizados dentro dos serviços de saúde. E é justamente essa a importância do nosso trabalho, é fazer com que essas mulheres tenham acesso a essa escala e que possam se sentir mais suficientes, ter uma autoeficácia melhor e conseguir participar de forma ativa do seu processo de saúde nesta fase que é inerente à vida de todas as mulheres. Então, finalizo aqui a minha apresentação. Agradeço pela possibilidade de participar desse evento e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Termino agradecendo aos tradutores, retradutores e coautores que participaram de todo esse processo com a gente, ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comunidade da Universidade Federal do Piauí e, em especial, a nossa orientadora, a professora doutora Jardeline Correia da Penha, que nos guiou durante todo esse processo. Mais uma vez, grata pela atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais dúvidas ou se quiserem saber um pouco mais sobre esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Muito obrigada!